Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e tá no ar o Casamento às Cegas News. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, temos mais um casal do Casamento às Cegas esperando o primeiro filho. Pois é, dessa vez a Camila Queiroz e o Kleber Toledo, que apresentam a versão do reality aqui no Brasil, anunciaram que serão papais em breve. Casados há 6 anos e juntos há 8 anos, o casal anunciou nas redes sociais que estão há 5 meses esperando o amor da vida deles. Ou seja, a Camila tá grávida de 5 meses de gestação. A Camila e o Kleber se viram pela primeira vez no Criança Esperança da Globo, lá em 2015. E no ano seguinte, os dois contracenaram na novela Eta Mundo Bom. Ela como Mafalda e ele como o personagem Romeu, e os dois acabaram fazendo um par romântico juntos nessa novela. E desde 2021, os dois também são os apresentadores do Casamento às Cegas Brasil, e a gente, claro, deseja que esse bebê venha com muita saúde. E mais um casal formado no Casamento às Cegas se separou. Dessa vez foi a Lídia e o Milton. Os dois se conheceram na 5ª temporada da versão americana do reality show. A Lídia participou do podcast What's the Reality, que é comandado aí pela AD, agora em junho. E na entrevista ela revelou detalhes sobre essa separação. E ainda contou sobre o comportamento do Milton, incluindo aí alegações de maus tratos e também de infidelidade durante o casamento. Na entrevista, a Lídia disse que a separação não se deu só por um motivo, mas sim por uma série de coisas que acabaram acontecendo aí ao longo dos 3 anos em que eles ficaram casados. Ela contou que quando disse pro Milton que iria entregar aí pra ele os papéis do divórcio, ele se recusou a assinar a menos que houvesse um acordo de confidencialidade em vigor. Ou seja, um acordo para que ela não falasse nada sobre o fim do casamento nas redes sociais ou então publicamente. A Lídia disse que o casamento deles começou como um conto de fadas, mas as coisas mudaram rapidamente. Ela contou que uma das primeiras discussões deles aconteceu em outubro de 2022, apenas 6 meses depois deles se casarem, lá no Casamento às Cegas da Netflix. A discussão teria acontecido por causa de uma mulher com quem o Milton namorou no passado e com quem ele supostamente também se recusou a cortar as relações. Segundo a Lídia, ela descobriu que o Milton se comunicava com essa ex quando pegou conversas dele falando com um amigo sobre essa mulher. E nas mensagens, o Milton até dizia que queria transar com ela. E a Lídia diz que depois de ler essas mensagens, o coração dela foi pro chão e que ela se sentiu traída e desrespeitada pelo Milton. Após essa descoberta, a Lídia diz que ligou para o Milton e perguntou a ele quanto tempo que ele se sentia preso a essa ex, e o Milton teria negado tudo e insistiu que não colocaria o casamento dele em risco. A Lídia e o Milton também tentaram fazer terapia de casal para tentar salvar o casamento, mas nem isso funcionou. À medida que as coisas pioravam, ela alegou que o Milton frequentemente dizia que ela importunava ele o tempo todo, e que ele também repreendia ela na frente da família dele, porque segundo a Lídia, o Milton dizia na frente da família dele que ela xingava muito ele. Nessa entrevista ao podcast da AD, a Lídia também negou que a diferença de idade entre eles, que é de 7 anos, e o breve relacionamento também à distância que eles tiveram, enquanto ele cursava a pós-graduação, tenham influenciado aí nessa separação. Ela insistiu que a separação se deu pela falta de disponibilidade emocional, maturidade, apoio e também comunicação que faltou aí da parte do Milton. E ainda diz que talvez o público na internet estivesse certo, já que o Milton não estava pronto para o casamento. A Lídia também relembrou aí várias brigas que aconteceram entre eles dois. A Lídia diz que convidou amigos para uma festa na piscina para comemorar esse aniversário dela lá no ano passado. E que o Milton não ajudou ela com nada.
para essa festa e que só limpou aí um quarto de hóspedes na casa em que eles moravam. E simplesmente ele ficou em outro quarto jogando videogame o dia todo, enquanto os amigos do casal se perguntavam, né, e perguntavam onde estava ele durante a festa dela. Quando o Milton finalmente apareceu, a Lídia alegou que ele não estava tratando ela com carinho e também nem com afeto. Ela até tentou confrontar ele, né, sobre o que estava aí acontecendo, mas segundo a Lídia, ele teria se recusado a falar sobre o assunto com ela. Com isso, ela se sentiu isolada, sozinha e entrou no modo pânico total. Nesse dia, o Milton até supostamente chamou a polícia por conta da Lídia. Outras brigas entre os dois também surgiram devido ao desconforto do Milton com os trajes de banho que a Lídia usava. Segundo ela, ele teria dito que nunca queria imaginar a mulher dele como uma mulher promíscua e pediu para que ela parasse de postar fotos usando esses trajes de banho nas redes sociais. A Lídia contou que chegou a tentar chegar a um acordo aí com o Milton e teria concordado em parar de postar essas fotos usando trajes de banho, né? Ou seja, biquíni e maiô, mas com uma condição, de que ele parasse de curtir fotos de outras mulheres de biquíni lá no Instagram. E segundo a Lídia, ela parou de postar essas fotos, enquanto o Milton seguiu curtindo as fotos de outras mulheres de biquíni nas redes sociais. Já em setembro do ano passado, a Lídia foi diagnosticada com fibromialgia, uma condição crônica, né, que é caracterizada por uma intensa dor no corpo e também fadiga, o que, segundo ela, só piorou as coisas aí pro relacionamento entre eles dois. A Lídia disse que o diagnóstico arruinou a vida dela. E segundo a Lídia, em vez do Milton apoiar ela, ele teria dito que ela não iria morrer e que ela só precisava se alimentar de forma saudável e também se exercitar. A Lídia também alegou que queria pedir uma licença médica do trabalho, né, por conta aí desse diagnóstico. Mas, segundo ela, o Milton teria dito de jeito nenhum, já que ela era a principal provedora da casa onde o casal morava. E se você acha que as revelações acabaram por aí, tem mais, viu? A Lídia chegou ao limite quando ela descobriu que o Milton estava entrando em contato com outras mulheres. Ela contou que recebeu mensagens de outras mulheres nas redes sociais alegando que o Milton estava flertando com elas e que ele também estaria perseguindo essas mulheres em bares e pagando até bebidas para elas, enquanto a Lídia estava fora da cidade. A Lídia diz que também recebeu um e-mail de uma mulher que alegou que o Milton teria convidado essa mulher para passar a noite em um hotel. E ele estava enviando mensagens de texto e também fazendo ligações de vídeo para essa mulher lá pelas 4 da manhã. Segundo a Lídia, essa mulher também mandou várias capturas de tela para comprovar toda essa história. E se não bastasse tudo isso, essa mesma mulher também disse que o Milton não estava usando a aliança de casamento quando os dois se conheceram e que ele também teria dito para ela que não era casado. Depois de ficar sabendo de tudo isso, né, para Lídia foi o fim. E ela pensou que não podia continuar vivendo aí com esse casamento. Quando ela confrontou o Milton sobre toda essa história, a Lídia disse que ele tentou jogar a culpa nela e nunca assumiu nenhum tipo aí de acusação sobre infidelidade. Já em uma de outras brigas que a Lídia e o Milton também tiveram, ela contou que ele chegou a dizer que estava a 5 minutos de jogá-la na rua. E a Lídia disse que o Milton nunca se desculpou por esse tipo de fala. Ela também contou que ele insistiu dizendo que tinha o direito de dizer isso tudo pra ela. Já em outra ocasião, na frente da mãe da Lídia, após uma briga do casal, ela teria ficado chateada e o Milton teria acusado a Lídia de não conseguir controlar as emoções dela, dizendo que ele já abandonou outras mulheres por muito menos. E por conta disso, a Lídia diz que a mãe dela acabou gritando com o Milton por ele ser cruel com a filha dela. E segundo a Lídia, nesse momento, o Milton fez um comentário sarcástico em relação à mãe dela, quando a mãe dela estava tendo dificuldades aí para encontrar a palavra em inglês para dizer que ela estava decepcionada, já que a mãe da Lídia, né, só se comunica mais em espanhol, mesmo morando nos Estados Unidos, né, já que a família da Lídia é toda latina. Após toda essa treta, o Milton teria dito que não seria desrespeitado na própria casa dele e insistiu que teria mandado a mãe da Lídia para um motel. E a Lídia rebateu dizendo que só
só por cima do cadáver dela que ele faria algo assim. E desde março deste ano, o relacionamento deles é inexistente, de acordo aí com a Lídia. E que ele simplesmente estava ignorando ela desde que ela pediu o divórcio, já que quando a Lídia tentou conversar sobre a separação, o Milton disse que ela era muito estúpida e uma pessoa também pouco confiável. E quando a Lídia foi questionada se o Milton ficou surpreso com o divórcio, ela disse que não, mas reconheceu que o Milton não estava sabendo que ela iria participar do podcast da AD para contar sobre tudo que rolou aí nesse relacionamento deles dois, já que lembra, né, que o Milton teria pedido para ela confidencialidade sobre esse divórcio. Pois é, na entrevista a Lídia admitiu que estava preocupada com a percepção do público, porque as pessoas idolatram o Milton desde que eles participaram do casamento às cegas. Mas ela disse que tinha que fazer o que é certo para ela e acredita que o Milton não ame ela. Mesmo a Lídia dizendo aí nessa entrevista que infelizmente ela ainda ama ele, mesmo passando por isso tudo. A Lídia disse que os pais do Milton apoiaram muito ela e apesar dessa turbulência toda no casamento, ela disse que era grata aos pais dele e que eles eram uma família para ela. A agora ex-esposa do Milton contou que tá completamente separada dele e morando aí na casa de uma amiga desde março deste ano. E acredita que o Milton teria continuado arrastando o relacionamento deles dois porque ele se sentia muito confortável nesse casamento, mesmo dando poucos momentos aí de atenção para ela. Apesar das circunstâncias difíceis, a Lídia diz que estava ansiosa pelo futuro e que deixaria esse capítulo ruim para trás. Ela declarou com orgulho que nunca vai se contentar com menos do que ela merece e que não vai continuar escolhendo se sentir menosprezada e também se sentir rejeitada. E para finalizar, a Lídia diz que não podia continuar num lugar onde ela não era desejada e acrescentou que está tentando juntar os cacos que o Milton quebrou. E na última edição do Casamento às Cegas News, eu contei que a AD e o Oli estão esperando o primeiro filho, né? E agora o casal divulgou o vídeo do momento aí do chá revelação, onde eles anunciam que estão esperando uma menina. Enquanto isso, o Bob e a Jasmine da primeira temporada do Casamento às Cegas lá do Reino Unido também anunciaram aí que estão esperando o primeiro filho. E o casal também anunciou nas redes sociais que estão esperando um menino. Pois é, olha só. Pra quem gosta de acompanhar as novas temporadas do Casamento às Cegas, assim como eu, o Casamento às Cegas da França já tem data de estreia. A Netflix anunciou que a primeira temporada da versão francesa começa no próximo dia 10 de setembro na Netflix. Essa nova versão é chamada de Pour le milieu à l'aveugle. Não sei se eu falei certo. E vai ser apresentada pelo casal Ted Riner e Lutina Plokus. Aí quem serão os apresentadores do Casamento às Cegas da Itália. Na nova versão do programa chamada L'amore è cieco, a Benedetta Parodi vai estar acompanhada pelo marido, o Fábio Caressa. Por enquanto, a Netflix ainda não divulgou quando estreia o Casamento às Cegas Itália, mas assim que rolarem novas informações, eu trago aqui no canal. E depois das versões aí da França e Itália, o Casamento às Cegas também vai ganhar 3 novas versões. A Netflix anunciou oficialmente que em breve
breve chega também a versão do Casamento às Cegas Holanda. E já estão rolando também fofocas sobre possíveis novas temporadas com o Casamento às Cegas Canadá e Casamento às Cegas Polônia. Inclusive, na Polônia já estão também rolando aí a divulgação da abertura de casting, ou seja, né, a abertura para quem quiser se candidatar a participar do reality. E fazendo as contas, com essas novas versões aí, o Casamento às Cegas já chegou a 13 países. Será que em breve a gente vai ver aí novas versões desse programa? Bora esperar pra ver, né? Essa edição do Casamento às Cegas News fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também já se inscreve aqui no canal para você não perder quando rolar vídeo novo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!